Então vamos lá? Bom, eu e os outros sardinhas aqui do canal, nós todos somos adeptos de uma filosofia de investimentos chamada Buy and Hold. Se você não é lá o maravilhoso do inglês, essa filosofia diz basicamente, o próprio nome já explica do que se trata, né? Comprar e segurar. Seria como se você comprasse uma empresa ali e você nunca vendesse. A gente diz comprar e segurar porque antigamente, muito antigamente, não tão antigamente assim, mas antigamente, a Bolsa de Valores era composta por papéis. Por isso que a gente até hoje chama de papéis, né? Os papéis da Bolsa de Valores, porque era composta ali por papéis mesmo. Você recebia um título ao portador, vou colocar alguma foto aqui para vocês deles, é um título ao portador ali, onde você tinha, né, o correspondente a tantas ações da empresa tal, por isso os papéis. Então, segurar significava que você comprava esses papéis e segurava eles por toda a vida. Dizem, inclusive, né, o Barsi é um investidor mais antigo aqui da nossa Bolsa de Valores brasileira, dizem que quando ele comprava um papel, as pessoas na época falavam assim, pode esquecer, caiu na mão do Barsi, já era esse papel aí, não vai circular, né, porque os papéis circulavam de mãos em mãos ali, já que eram títulos aos portadores, e quando caía na mão de um ou outro holder ali, né, a gente acabava não encontrando esses papéis de novo no mercado. Essa filosofia ganhou principalmente adeptos no Brasil e no mundo por conta do número de bilionários, né, que aderiram a essa estratégia. Então, quando a gente fala aí do Warren Buffett, por exemplo, a gente observa que a estratégia do buy and hold no começo ela não é incrível, né, ela não gera grandes frutos, mas no aglomerado de uma vida ela pode gerar resultados maravilhosos. Aqui quando a gente olha, né, essa imagem é muito famosa, o net worth, aqui, ó, quanto dinheiro o Warren Buffett tinha em cada idade da vida dele, a gente observa que aos 14 anos ele já investia, então ele tinha $5.000, aos 15 anos ele tinha $6.000, aos 19 anos ele tinha $10.000, aos 21 anos ele tinha $20.000, aos 26 anos ele tinha $140.000, aos 30 anos ele tinha $1 milhão. A gente poderia dizer que grande parte mesmo foi construída após os 66, mas se a gente vai para 52, ele já tinha ali $376 milhões, já era um homem extremamente rico, né? Mas aqui no começo parece que a coisa não está dando certo. Para vocês terem uma ideia aqui, eu sou mais rico que o Warren Buffett na mesma idade, hein? Tô ganhando do Warren Buffett aí, até porque com 28 aí eu já tenho um patrimônio legal, tô ganhando dele ali, então obviamente eu devo perder em algum momento, mas ainda tô ganhando dele aqui, fiquei até orgulhoso aqui. Mas é isso, então a estratégia acaba funcionando no longo prazo, né? Só que essa estratégia tem um defeito gigantesco e eu vou mostrar para vocês ele. Na verdade não é bem um defeito, mas pode ser um defeito se você não souber driblar isso, né? Então antes da gente continuar o vídeo aqui, você já pode, quem é sardinha raiz, né, o cara que tá aqui no canal há mais tempo e tal, já pode dar aquele like na confiança, porque você sabe que eu vou te agregar conteúdo, é confiança mesmo. E se você não é, eu quero pedir que você não deixe o like ainda, que você segura para dar o like no final, porque é o seu like ali que me ajuda a saber se eu tô acertando, tô indo por um caminho legal ou se eu não tô. Então você deixa e fala assim, putz, isso me agregou pra caramba, eu vou dar o like aqui, ou não me agregou, não vou dar like nenhum, né? Não vou contribuir com isso aí porque não gostei do conteúdo. Você não precisa dar seu like, lá no final você avalia se vai dar ou não. Quem é sardinha raiz já pode dar na confiança porque o cara tá ligado. E se você quiser se inscrever no canal, né, para você realmente conseguir aprender algumas coisas muito mais técnicas aqui, se aprofundar, ou mesmo para você que tá começando a investir e falar assim, putz, esse cara tem uma explicação de um jeito aqui que eu vou te colocar na cabeça várias coisas legais, você pode se inscrever também, mas depende aí de você ir com minha cara ou não, né? A gente tem aqui, estamos aqui para isso, né, para tentar convencer vocês. O que é essa estratégia? A primeira coisa que eu vou pedir para você olhar é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é da Taesa, TAEE11, né? Então esse gráfico aqui você consegue observar, ele é um gráfico gerado pela aquele Economática, né? O pessoal da Suno fez esse gráfico aqui, dando a César o que é de César. Então você, enquanto você está olhando esse gráfico aqui, que história que esse gráfico está te contando? É importante você entender isso, né? Esse gráfico ele estava falando de um caso de uma pessoa que em 2006 tomou a decisão de investir R$100 em Taesa. É só isso. E essa pessoa nunca mais investiu dinheiro nenhum. E aí ele considera de 2006 até 2017 ali esse investimento sendo feito, né? Ele foi feito uma vez só, esse investimento ficou ali até 2017. Na linha azul, você observa o que teria acontecido com o patrimônio dessa pessoa se ela tivesse reinvestido os dividendos dela ali. Então ela teria R$1.000, né? Se ela tivesse reinvestido os dividendos. Então nesse caso, a gente estaria falando de um retorno absoluto de 900%, né? Para a gente ter um parâmetro de comparação, a gente tem essa linha preta. Essa linha preta mostra que o CDI, na mesma época,
época rendeu ali em torno de 200% e o Ibovespa no mesmo período ele rendeu 70%. Então se a gente imagina ali, a Taesa foi um excelente investimento para aquele que reinvestiu os dividendos. Então ali nessa linha vermelha, um pouco mais triste, né, a gente observa o que teria acontecido se a pessoa tivesse optado por não reinvestir os dividendos. Então assim, se você optar por seguir a estratégia do buy and hold sem reinvestir os dividendos, seria a mesma coisa que estar investindo numa renda fixa ruim, né? Uma renda fixa rendendo ali apenas o CDI. É chocante, né? Um resultado 200% maior simplesmente com a estratégia de reinvestir os dividendos ou não. Aí você pode falar assim, cara, mas será que essa não é uma exceção, né? Aconteceu só aí. E aqui a gente pode pegar também a Ambev aqui, por exemplo, né? A Ambev ela é outro exemplo do que poderia acontecer, porque a Ambev, muita gente diz que a Ambev está lateralizando, né? Essa é uma coisa que muita gente diz sempre, não é de hoje, né? Desde lá 2017, 2015, 2012, quando eu entrei na bolsa, já falavam que a Ambev lateralizava. Quando a gente olha o dia a dia da Ambev, você olha os últimos 5 anos, 3 anos, 4 anos, parece de fato que essa teoria, né, que é completamente sem sentido, eu vou mostrar para vocês agora, faz algum sentido. Então aqui, na linha azul, a gente observa a Ambev com reinvestimento de dividendos e na linha vermelha sem reinvestimento de dividendos. Então quanto teria recebido aí o investidor que fez um investimento de R$100 em Ambev em 1995, enquanto que ele estaria lá em 2016, no final de 2016 ali, indo para 2017. Esse cara teria, em valores lá naquela época, R$22 mil. Então ele teria o capital multiplicado por 220 vezes, cara. É simplesmente assustador, né? Já o investidor que não reaplicou nenhum tipo de provento, ele também obteve aí um investimento até razoável, né, de 97 vezes. Mas assim, se a gente considerar o investimento com o reinvestimento de dividendos, provocou aí um aumento de capital de 130% maior do que o cara que não fez. É mais que o dobro, né? Então assim, é absurda a diferença que a gente encontra aí nesses números. Então, Raul, você está falando somente aqui das campeãs nacionais, né? A gente está falando aqui de empresas que performaram bem, de certa forma. Todas essas empresas performaram muito bem. E se a gente falasse de empresas que performaram mal? Se a gente pegasse, por exemplo, um Eternit, será que faria diferença ter reinvestido ou não os dividendos? Então, aqui olhando para a Ether 3, a gente sabe que ela está numa situação vulnerável desde sempre, né? Ela começa essa situação vulnerável dela lá em 2013. Hoje em dia ela está até melhor, então não faria sentido pegar a simulação dela hoje em dia, porque ia ser uma alteração, né? Seria como se eu pudesse prever o futuro, mas vamos imaginar naquele cenário que ela estava muito ruim e que ela era empresa ainda falado que diriam que ela vai falir, né? Será que reinvestir os dividendos teria feito diferença na Eternit? Então aqui na linha azul, né, a gente observa ali o quanto o investidor teria investido nela lá em 2001, permanecendo nesse investimento por 16 anos ali, né? A gente olha lá, a parte azul ali, ele teria conseguido evitar de amargar um prejuízo. Você repara que o cara que não reinvestiu os dividendos, ele está com a linha abaixo do zero ali, né? Abaixo dos R$100 que ele começou. Então, ele teria perdido dinheiro. E quando a gente observa o cara que reinvestiu os dividendos, ele não teria ganhado do CDI ali, mas ele teria tido um resultado de 500%. Então, ele conseguiu, pelo menos, né, não tomar um prejuízo, diferente do cara que não reinvestiu os dividendos. É impressionante o que o reinvestimento de dividendos pode fazer por você, né? Então, aí a gente acaba vendo essa grande diferença que faria você ter reinvestido os dividendos ou não. A gente também tem um estudo muito interessante aqui, imaginando, né, um investidor do S&P 500, que é a bolsa de valores americana, né? Se a gente tivesse observado ali, é o principal indicador da bolsa de valores americana, se a gente tivesse imaginado um investidor que em 1960 ele entra lá nesse mercado, né, no mercado de ações, e ele toma a decisão de reinvestir os dividendos contra um investidor que não reinvestiu os dividendos. Esse estudo aqui é do Morningstar, né? E aqui a gente observa, do mês de janeiro de 2018, aqui a gente observa lá, então, que o investidor que tomou a decisão de investir lá atrás $10 mil, ele teria, no final desse período ali, $460 mil, né, se ele não tivesse reinvestido os dividendos. Então ele teria um crescimento expressivo ainda assim, né, um crescimento muito expressivo na bolsa de valores. Não é estranho entender porque o Warren Buffett está rico, né, muito tempo de mercado. E quando a gente observa ali reinvestindo os dividendos, a gente está falando de $2.571.920. Então, em hipótese alguma, você poderia não reinvestir os dividendos e chegar num resultado nem próximo desse. Não tem como. Se você não está reinvestindo os seus dividendos, se você está gastando o dinheiro dos seus dividendos ali, praticamente é como se você estivesse jogando todo o seu esforço fora, você está perdendo talvez até para o CDI, né? Compensaria mais ir para a renda fixa se não for para reinvestir os dividendos. Por quê? Porque a bolsa de valores ela só tem juros compostos se você fizer dessa forma. Então, esse é um grande ponto e para mim, esse é o maior erro que alguém pode executar na hora de fazer a estratégia buy and hold. E aí, nesse momento, a pergunta que vai surgir é: Raul, eu devo reinvestir os dividendos na mesma empresa ou eu devo investir os dividendos em qualquer empresa da minha carteira? Eu te diria que não faz diferença alguma se você vai
vai reinvestir na mesma empresa ou se você vai reinvestir em uma outra empresa da sua carteira, desde que você respeite sempre a gestão de risco dessa estratégia, tá? Porque aqui é dinheiro entrando nas outras ações que também vão distribuir mais dividendos e cada vez mais, se você for fazendo um sistema de rebalanceamento dinâmico ali, que é o que a gente ensina lá na UVP, por exemplo, para os meus alunos, se você for fazendo esse rebalanceamento dinâmico, você vai ter o mesmo resultado ali, talvez até melhor do que reinvestindo na mesma ação, né? O importante é que o dinheiro não esteja saindo, o importante é que o dinheiro esteja entrando e colocando para ser trabalhado ali, é o mais importante. Não faria diferença, por exemplo, se você investe num imóvel, você investir no imóvel na esquina do lado, né? Faria diferença se você pegasse o dinheiro e comprasse um carro, por exemplo. Então, é essa analogia que eu faço para você. Acho que faz muito sentido você reinvestir os seus dividendos. Mostrei aqui, espero que... Acho que isso aqui é inquestionável, não vai ter gente questionando. E, cara, se você quiser realmente aprender a investir aí comigo, né? Eu te ensinando aqui tudo com uma estratégia realmente muito inteligente, bem montada, você pode entrar na escola, a única verdade possível, que é a escola que eu fundei para ensinar a investir, né? A gente fala de longo prazo lá, o que eu ensino não é ficar rico da noite pro dia, nada dessas besteiras, e o link está aqui embaixo. E você vai sempre se perguntar, Raul, por que a UVP e não qualquer outra instituição de ensino, ou qualquer outro cursinho aí que encontrar por aí. Cara, a UVP é a única escola hoje de investimentos que devolve 100% do dinheiro que o aluno pagou na matrícula, caso ele não fique satisfeito na conclusão do curso. Então, a gente devolve todo o dinheiro que você pagou ali para estudar, no final do curso a gente ficaria sem ganhar nada se o curso não fosse bom, porque você poderia pegar o seu dinheiro de volta, tá? Se tiver dúvidas que a gente realmente faz isso, é só ler no Reclame Aqui. Não tem reclamações lá, mas quando tiver, o cara vai falar, recebi meu dinheiro de volta. Ele pode até não ficar satisfeito com o curso, mas que recebeu o dinheiro de volta. Se ele não ficar, ele recebeu. Então, o vídeo de hoje é esse. Um beijão para vocês e até o próximo.